Hoje a gente começa a nossa quarta da reciclagem. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é reciclagem, a história da reciclagem no mundo e como que a reciclagem funciona hoje aqui no Brasil. Reciclagem consiste na transformação de algum produto a partir de processos físicos, químicos ou biológicos em matéria-prima novamente. Ou seja, sempre que a gente tem algum produto que nós normalmente chamamos de resíduo sólido e esse resíduo passa por algum processo de transformação e ele retorna para a cadeia produtiva, para a indústria como matéria-prima, a gente está falando de reciclagem. Ao longo da história, nem sempre o ser humano usou o processo da reciclagem de forma consciente. A gente sempre teve uma relação muito complicada com o lixo. Toda a atividade humana, desde os primórdios da existência da espécie humana aqui na Terra, gera algum tipo de resíduo. E desde lá do início, a nossa atitude principal em relação ao lixo sempre foi a de afastar esse resíduo de perto dos locais onde a gente sobrevivia. Isso não mudou muito ao longo do tempo. O que aconteceu, na verdade, foi que com o aumento da população, fez com que a gente percebesse que esse lixo, na verdade, era um incômodo e até um problema de saúde pública. O lixo que ficava acumulado, então, dentro da sua casa ou nas ruas, ele gerava mau cheiro, ele gerava poluição visual e ele era um grande vetor de doenças para a humanidade. Com o tempo, então, a gente aprendeu que precisava ter algum tipo de gestão coletiva desse resíduo, para que a gente conseguisse pegar todo esse lixo que era gerado na cidade e levar para algum lugar afastado. Ou seja, ao longo da existência humana, basicamente o que a gente fez foi gerar muito lixo e tirar ele de perto para não incomodar a gente. Com a Revolução Industrial, a gente passou a ter processos produtivos muito mais eficientes e a indústria passou a gerar muito mais produtos com qualidades muito melhores. E aí o que aconteceu foi que a gente também passou a consumir muito mais. Consumindo mais produtos, a gente também passou a gerar mais resíduo, mais lixo. E aí nós entendemos então que a nossa produção de resíduo estava em excesso. Mas foi só lá na década de 70, quando foi publicado o relatório Os Limites do Crescimento, que a gente começou a entender que o problema não era a geração de resíduo em si, mas o nosso consumo de recursos naturais do planeta. Esse relatório, que foi publicado em 1972, mostrou que se a gente mantivesse o nosso padrão de consumo de recurso natural, em pouco tempo os recursos seriam esgotados no planeta. E é aí que entra a reciclagem, que a reciclagem começou a ser discutida como uma alternativa para esse problema. É lógico que a reciclagem sozinha ela não pode ser uma solução para o esgotamento dos recursos no planeta. O esgotamento dos recursos no planeta é um problema ambiental que a gente só consegue resolver com ações conjuntas. Dentre elas, a reciclagem, mas também repensar o nosso padrão de consumo e repensar os processos produtivos para que eles sejam mais eficientes. E como que a reciclagem é uma solução para isso tudo? Quando algum produto é produzido lá na indústria, ele tem um consumo de matéria-prima que passa por um processo de manufatura, por um processo industrial, e aí o que chega pra gente é o produto pronto. E a gente consome aquilo e isso em algum momento vai virar um resíduo. A ideia da reciclagem é que isso não tenha que virar um resíduo que vai ficar acumulado no planeta, mas que isso possa voltar lá para a indústria na forma de matéria-prima. Apesar da reciclagem ser então discutida desde a década de 70 como um processo super importante para que a gente tenha menos gasto de recurso natural e menos geração de resíduo no planeta, o lixo no planeta ainda é um grande problema ambiental. Hoje a gente tem uma grande quantidade de resíduo que está depositada lá nos oceanos, que é o acúmulo de atividades de vários anos da existência humana. Como exemplo disso, a gente tem a grande ilha de lixo do Pacífico, que é uma ilha de lixo com quase 2 milhões de quilômetros quadrados e que tem ali depositados mais de 79 toneladas de resíduos. Nos últimos anos, os cientistas têm alertado muito sobre a gravidade desse problema da quantidade de resíduo lá nos oceanos. Inclusive, tem um dado alarmante que mostra que até 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Mais um motivo para a reciclagem ser realmente aplicada nas nossas atividades.
Aqui no Brasil, a reciclagem só começou a ser difundida mesmo depois de 2010, quando foi lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei federal que fala que todos os municípios têm a obrigação de fornecer para o cidadão algum tipo de serviço de coleta seletiva. Cerca de 30% de tudo que a gente produz de resíduo pode passar pelo processo de reciclagem. Mas hoje, a gente faz aqui no Brasil só 3% dessa capacidade. Isso porque, apesar dessa lei ter 10 anos de existência, aqui no Brasil hoje só 17% da população é atendida com coleta seletiva por serviços prestados pelas prefeituras. A maior parte da reciclagem no Brasil hoje acontece por processos que não são serviços fornecidos pela prefeitura, por exemplo, como o serviço dos catadores e das cooperativas de reciclagem. Apesar do termo reciclagem ter sido criado pelo homem, o processo de reciclagem em si não é nenhuma novidade para o planeta. Ao longo de milhares de anos, o planeta aprendeu a fazer a ciclagem dos nutrientes e dos recursos que existem aqui. Então, basicamente, o que o homem fez foi usar esses processos naturais como modelo para o seu processo de reciclagem. A reciclagem ela pode acontecer por processos muito simples, como por exemplo, a reciclagem de resíduos orgânicos, que aliás é a maior parte dos resíduos que a gente produz diariamente. Cerca de 50% do resíduo que você produz aí na sua casa tem essa composição orgânica. E como que acontece essa reciclagem? Bom, essa casca de laranja, quando a gente coloca lá no solo, passa por um processo de decomposição e todos os compostos complexos que estão formando essa casca aqui vão se decompondo, vão se quebrando e se transformando em compostos mais simples, que vão servir então de nutriente de novo lá para o solo. E lá no solo esses nutrientes podem ser usados para que uma nova planta faça então novas estruturas. Isso é um processo de reciclagem muito simples que a gente chama de compostagem. Mas é claro que nem tudo que a gente produz de resíduo é orgânico, tem essa composição orgânica. Na verdade, grande parte do que a gente produz é inorgânico e tem essa composição de plástico, papel, alumínio ou vidro. Mas isso também pode passar por processo de reciclagem. O que acontece aqui é que esse plástico, depois de usado, ele precisa voltar para a cadeia produtiva para que a indústria transforme ele em matéria-prima novamente. Apesar de ser bem mais complexo do que a compostagem, esse processo de reciclagem aqui representa economia de tempo e de dinheiro para as indústrias e uma grande economia de recursos para o planeta. Mas para que a reciclagem aconteça, a gente precisa que uma engrenagem muito complexa funcione de forma eficiente. Essa engrenagem depende do consumidor, que precisa fazer o descarte correto desse resíduo. A gente depende ainda de algum tipo de estrutura de coleta desse resíduo, que pode ser tanto fornecida pelas prefeituras ou que pode ser dependente de algum outro tipo de instituição, como os catadores e as cooperativas ou mesmo empresas privadas que façam essa coleta. E a gente depende ainda da indústria, onde esse resíduo vai passar pelo processo de transformação e formar então de novo uma nova matéria-prima. O papel do consumidor então é muito importante aqui nesse processo. E o mais importante é que a gente consiga parar de gerar lixo e passar a gerar resíduos. E será que você sabe a diferença do que é lixo e do que é resíduo? Fique ligado porque no próximo episódio a gente vai falar exatamente dessa diferença e da grande importância do consumidor nessa engrenagem complexa que é a reciclagem. Até lá!